Seja muito bem-vindo e bem-vinda também mais uma vez ao programa Escola Bíblica. Hoje, quarta-feira, estamos juntos aqui refletindo sobre mais um tema estudado pela Bíblia Sagrada, o Espiritismo à luz da Bíblia. 9 semanas e a gente só está começando a primeira semana falando sobre um tema muito especial, alma e espírito. Qual é a compreensão bíblica acerca desse tema? E hoje falando um pouquinho também sobre a morte. Daqui a pouquinho, daqui 30 segundos, ao vivo com você aqui no Escola Bíblica. É a Novo Tempo abrindo espaço para você para estudarmos a Bíblia de uma maneira interativa. Por que o Escola Bíblica é o seu estudo bíblico interativo? Porque aqui você pode participar também, você pode interagir, colocar o seu ponto de vista e nós aprendemos juntos cada dia uma temática diferente, uma abordagem diferente e nós estamos começando mais um tema. É exatamente esse, o Espiritismo à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, assim nós acreditamos. E respeitamos a você também que tem a sua crença, que tem a sua religiosidade e que tem estudado junto com a gente. Olha, eu não estou dizendo que eu sei tudo, aliás, sei muito pouco. E todos nós estamos aprendendo cada dia mais, creio que você também, né? Mas o que é importante? A gente não parar de estudar. E é por isso que a gente está aqui no programa Escola Bíblica, estudando cada vez mais o que a gente acredita ser as verdades eternas e ensinos que são significantes para nós, porque sempre existem algumas perguntas para respondermos, né? De onde nós viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa vida aqui também. São perguntas que todo ser humano faz e a gente acredita que de alguma maneira a Bíblia vai trazendo essas respostas para mim e para você também. E nós temos sempre lembrado a você que você pode participar com a gente, mas você pode também receber materiais que a Novo Tempo oferece para você. Hoje eu quero fazer uma coisa diferente e eu quero mostrar para você como você pode receber aí, na verdade não receber, você pode ter agora aí no seu celular, no seu computador, tablet ou no smartphone, o nosso guia de estudos relacionado com a temática desta temporada, o Espiritismo à luz da Bíblia. Deixa eu mostrar aqui, vamos ver se a câmera 3 consegue pegar. Olha, esse é o meu celular. Se você entrar no biblia.com.br, você vai ver mais ou menos essa página aqui, tá bom? biblia.com.br e embaixo você está vendo esse livro aqui, ó. Aqui é o Espiritismo à luz da Bíblia. Você pode passar as páginas e você vai encontrar vários materiais. Esse é o material Espiritismo à luz da Bíblia, tá bom? Então você vai fazer o que agora? Se você quiser acompanhar a gente, tendo o seu estudo na mão aí, é só entrar no site biblia.com.br. Já que eu mostrei aqui, eu quero mostrar uma outra coisa para você também. Ontem nós falamos sobre alma e espírito. Na segunda-feira nós fizemos uma introdução do porquê nós estamos estudando esse tema e você pode seguir a gente no YouTube. Os programas anteriores, o programa de ontem e de antes de ontem já estão no nosso YouTube. Eu vou mostrar para você também, mais uma vez aqui, esse é o nosso YouTube. Eu quero aproveitar e mostrar ao vivo aqui, consegue enxergar direitinho? Esse aqui é o nosso YouTube e você percebe ali duas imagens de cima. São os programas de ontem e de antes de ontem. youtube.com, Escola Bíblica NT. São as pessoas entrando em contato com a gente aqui, interagindo. Já tem gente que escreveu para a gente aqui no YouTube, pessoas queridas que estão participando também, e você pode interagir com a gente. Siga o nosso youtube.com/Escola Bíblica NT. Se inscreva e sempre que tiver um vídeo novo, você vai poder acompanhar junto com a gente aqui. Vou aproveitar e mandar um abraço aqui para Janaína Novaski, que está aqui acompanhando a gente pelas redes sociais. Muito bom estudo, já sei bem, mas vou acompanhar cada detalhe. Está falando aqui a Janaína Novaski.
Temos também a Juliana Kellen, boa noite, estudo maravilhoso, louvado seja Deus. Temos aqui o Fábio Camargo, boa noite, pastor. É muito importante o tema desse estudo. Teve alguém que escreveu aqui, que eu achei interessante também, eu não vou mencionar o nome da pessoa, mas ele disse assim, olha, eu não concordo com nada que vocês dizem, mas a minha TV preferida é a TV Novo Tempo. Que legal! Ao mesmo tempo que você não concorda, tem o direito e a gente está aqui para apresentar algo e você tem o direito e tem que questionar mesmo. A gente está aqui para ser assistido também, acompanhado e muito feliz com a audiência de todos vocês, tá? Muito feliz mesmo e abrindo o nosso coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? E na sequência a gente vai abordar o nosso terceiro tema, a terceira temática da semana com relação ao primeiro estudo sobre o Espiritismo à luz da Bíblia. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado da nossa vida, guiado os nossos passos e nós queremos nesse momento abrir o nosso coração e a nossa mente para que o Senhor fale a cada um de nós. Nós não sabemos tudo, nós não sabemos o melhor caminho a seguir, mas o Senhor pode nos orientar e é isso que nós pedimos nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos aprender juntos agora, vamos estudar juntos e eu quero começar com você que está chegando pela primeira vez aqui, quem sabe ouviu falar sobre esse tema, alguém mencionou para você, e eu quero só dar uma pincelada rápida sobre o que nós falamos aqui para você não chegar do nada, de repente já pegando um ritmo do andar das aulas aqui, dos estudos, mas eu quero apresentar para você o primeiro slide que resume basicamente o que nós falamos ontem. Nós começamos falando sobre a nossa temática. Falamos que o Brasil é o país espírita mais influente do mundo, né? É onde existem mais pessoas espíritas kardecistas e, por consequência, outras religiões espíritas também. E nós começamos falando ontem sobre alma e espírito. Qual é a visão espírita sobre alma, sobre espírito e qual é a visão bíblica? Você pode acompanhar comigo na tela aqui o resumo disso, tá? O resumo da visão bíblica e da visão espírita sobre alma e sobre espírito. Vamos acompanhar aqui. Você está vendo que está escrito alma, espírito. Na visão do espiritismo, alma é uma entidade encarnada. E, no entanto, para a Bíblia, alma é o ser humano completo, ok? Para o espiritismo, espírito é uma entidade desencarnada. E para a Bíblia, espírito é o fôlego de vida, o poder da vida, o sopro, o fôlego de Deus, ok? Esse é o resumo aí. Se você acompanhou, pode relembrar. Se você viu agora, anota aí, registra essa informação que é muito importante para a gente seguir os próximos estudos, tá? Nós vamos em frente aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Dentro das doutrinas de Kardec, nós mencionamos que Allan Kardec foi o grande mentor do espiritismo moderno no século XIX. Falando sobre ele, a alma é um espírito encarnado e o espírito é uma alma antes de unir-se ao corpo. Isso é, são basicamente iguais. Isso são definições do livro dos Espíritos, página 134, escrito por Allan Kardec. No entanto, a Bíblia diz o seguinte, que quando Deus criou o primeiro homem, quando Deus criou Adão, e essa é a informação que a gente passa para você, a Bíblia diz que o homem passou a ser alma vivente. Adão não passou a ter uma alma, ele passou a ser uma alma vivente, ou seja, uma pessoa. Diferente da visão espírita, se a gente vai comparar a Bíblia, e eu comecei desde o primeiro dia dizendo para você o seguinte, nós não vamos estudar o espiritismo à luz da filosofia nem da ciência. Nós vamos dar algumas pinceladas em algum momento, tá? Mas a nossa base de estudo é a Bíblia. Então, o espiritismo diz o seguinte, que a alma, ela é um ser, é uma pessoa, diríamos assim, né? Uma energia, uma instituição que sai do corpo e pode encarnar em outro ser, em outra pessoa, ok? No entanto, nós entendemos assim que a Bíblia é clara em dizer para nós que quando o ser humano morre, ele não tem conhecimento mais, ele não tem convicção do certo e errado e ele não reconhece nada mais. A gente vai estudar um pouco sobre isso ainda para a gente entender profundamente qual é a visão bíblica. E por que a gente está falando isso?
porque segundo a própria visão kardecista espírita, o Evangelho de Jesus, ele é uma das bases da crença espírita, tá? Vamos aqui. Isso aqui é muito interessante para a gente entender como surgiu toda essa visão acerca dessa dicotomia, né? A alma e o corpo, essa junção de alma e corpo que muitos acreditam, né? Que 40 milhões de brasileiros acreditam aí. Nos escritos de Platão, você já deve ter ouvido falar de Platão e muita gente tem muitas informações sobre ele. Ele que se baseou em Aristóteles e Sócrates, grandes homens e pensadores, isso antes de Cristo, né? Platão, que viveu aproximadamente no século IV, V antes de Cristo, ele disse o seguinte, ele afirmou por diferentes razões que a inteligência, eu vou ler e depois a gente vai tentar entender, a inteligência do homem, uma faculdade do espírito ou da alma, não pode ser assimilada ao seu corpo, nem entendida como uma realidade física. Por que é importante a gente falar sobre isso para a gente estudar sobre esse tema geral do nosso estudo? Então, existe um chamado dualismo platônico. Platão, um pensador, um filósofo, disse o seguinte, que a mente humana, que a capacidade, o intelecto humano, em resumo assim, ele não pode se fundir com o corpo humano. E ele fez uma separação entre corpo e mente humana. E ele escreveu muito sobre isso, muito sobre filosofia, e disse que para você compreender as verdades reais, históricas e atuais, você tem que se aprofundar na filosofia. Ele foi um grande pensador, né, antes de Cristo. Baseado em Platão, aí que a gente vai chegar. E já no período do Egito, né, na história da humanidade, Platão sistematizou essa diferença entre corpo e mente. É que muitos espíritas e muitas crenças espiritualistas começaram a dizer o seguinte, ok, baseado em Platão, nós somos a junção do corpo e a junção da alma, baseado nesse conceito platônico do dualismo. Só que depois do intervalo a gente vai entender uma coisa interessante. A Bíblia não diz que nós somos um dualismo, que nós somos uma mistura do corpo e de uma alma que se juntam, que se fundem. Não é isso. A Bíblia fala que nós somos algo mais do que isso. E a gente vai entender após o intervalo. Não sai daí. Eu quero ver a sua interação pelas redes sociais e a gente volta já já estudando esse tema tão importante que com certeza tem atingido milhões de pessoas no Brasil. Um forte abraço e a gente volta já. Se tem uma coisa importante nessa vida é a gente nunca parar de aprender, nunca deixar de estudar. E que bom que você escolheu isso, que bom que você escolheu principalmente estudar o livro mais importante de toda a história da humanidade, que é a Bíblia. Você poderia estar assistindo qualquer canal agora, você escolheu aqui o Escola Bíblica, escolheu estudar a Palavra de Deus, e eu sei que muita gente está estudando ali, questionando, analisando, será que eles vão falar algumas coisas que fazem sentido? Será que realmente, biblicamente, é o que eles estão falando? Será que eles vão mencionar aquilo que eu acredito com embasamento também? Questione, desenvolva a sua linha de raciocínio aí cada vez mais, aborde o seu ponto de vista, mas não deixe de acompanhar o programa Escola Bíblica, tá? Eu quero, antes de falar um pouquinho sobre o que eu mencionei no bloco anterior, que é justamente sobre o dualismo platônico, né? Eu mencionei que Platão, ele separou a mente do corpo. E com isso, o espiritualismo hoje separa também a alma do corpo, faz essa separação. Mas antes eu queria mandar alguns abraços aqui. Tem gente interagindo com a gente, tem gente escrevendo pelas redes sociais, e nós temos agora alguém que acabou de escrever, que foi o Claudemir Policena de Sapiranga, no Rio Grande do Sul. Um abraço muito especial para os gaúchos acompanhando a gente aqui. Ele está dizendo o quê? Deixa eu ler aqui. Muito bom, louvado seja Deus, com certeza somos alma vivente, criados por Deus. Valeu, Claudemir, obrigado por escrever para a gente aí também. Tem mais alguém que escreveu, a gente faz questão de mencionar aqui as pessoas que entram em contato. Agora, a Sônia Visque, de Resende, Rio de Janeiro.
Olha, um prazer falar com os nossos amigos aí do Rio de Janeiro e também do Rio Grande do Sul. A Sônia está dizendo o seguinte: parabéns pelo tema, que alcance e esclareça muitas pessoas. Nosso objetivo é justamente esse, esclarecer as pessoas que estão entrando em contato com a gente. Obrigado à produção em que enviou esse material para a gente, enviou essas pessoas que entraram em contato. A Bíblia, ela tem uma visão diferente do conceito desse dualismo, né, da separação de alma e corpo. Olha o que a Bíblia fala. Quero mencionar para você. Segundo pesquisadores e eruditos bíblicos, a natureza humana não é dualista, não é alma e corpo junto. E sim, claramente é holística. Antes de eu ler aqui, deixa eu conversar com você um pouquinho. Olha para mim aqui. O que é então holística? É que o ser humano, ele é único, ele é uma junção de elementos. O ser humano não é uma fusão de alma e corpo. O ser humano é um elemento único, é um ser único. Deus fez o ser humano juntando partes e são essas partes que formam todo do ser humano. E vamos entender o que a Bíblia diz então. Alma no Antigo Testamento, são algumas informações bem precisas aqui, você não precisa decorar, mas é importante você pelo menos ter um entendimento sobre isso. No Antigo Testamento, que vem do hebraico, a alma significa nefesh, conseguindo ler comigo aí? Ocorre aproximadamente 775 vezes, sendo traduzida de diferentes formas, dependendo do contexto. No Novo Testamento, a palavra grega é psique. Então, alma, no Antigo Testamento, nefesh. No Novo Testamento, psique. E ocorre aproximadamente 105 vezes. E a parte final diz assim: em nenhum caso, alma na Bíblia refere-se a uma entidade fora do corpo, ou seja, imortal. Na Bíblia, falou em alma, nessas tantas vezes que aparece no Antigo Testamento, no original hebraico ou no Novo Testamento no grego, em nenhum momento na Bíblia fala que alma é um ser desencarnado, que é algo imortal. Vamos ao próximo slide aqui. Segundo pesquisadores, que eu mencionei, eruditos, do Antigo Testamento e Novo Testamento, a palavra espírito, no Antigo Testamento são usadas as duas palavras para espírito, no original, ruá ou neshama, que aparece 377 vezes no hebraico, né? E no Novo Testamento a palavra grega para espírito é pneuma. Ontem nós falamos que era no hebraico, mas é no grego, tá? Pneuma, que ocorre 220 vezes. Ok, alma, nós falamos ontem, é o ser humano completo na Bíblia. Espírito, aí que tá. Espírito na Bíblia tem vários significados. Só não tem um significado que muita gente pensa, que é um ser desencarnado. Olha os significados de espírito na Bíblia. Olha que interessante quantos significados existem. Vou mencionar para você aqui, se você puder acompanhar comigo. Vento, os textos estão aqui, ou respiração. Espírito no sentido de alento. Atitude ou estado de espírito. Espírito na Bíblia pode significar também sopro ou hálito de Deus, pode significar consciência individual, pode significar anjos e demônios, pode significar divina natureza de Cristo, ou pode simbolizar também Espírito, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Então existem, de acordo com o contexto, a palavra Espírito ela tem um significado na Bíblia, mas nunca, presta atenção, nunca no sentido de um ser que desencarna. Então vamos chegar à conclusão aqui, biblicamente, nós não podemos aprovar que alma e espírito é aquilo que o Espiritismo acredita. Ok? O termo espírito, em todas as vezes que aparece nas Escrituras, refere-se ao ser humano, não expressa o conceito de que o mesmo seja uma entidade material consciente capaz de sobreviver fora do corpo. Eu quero mencionar uma frase aqui e, eventualmente, nós vamos mencionar alguns pensadores, algumas ideias interessantes. Esse homem aqui, Gardner, ele escreveu o Livro das Religiões e ele foi bem direto ao escrever sobre cada religião, sem partidarismo.
E olha o que ele fala sobre o conceito bíblico do cristianismo. O cristianismo entende a Bíblia dessa maneira. E olha a frase dele. O cristianismo fala num corpo espiritual, porém isso serve para enfatizar a ideia de que o homem, após a ressurreição, não se tornará um espírito indefinido. Ou seja, o que ele está querendo dizer? Que o ser humano, ele não é um espírito que permanece, né, que encarna, reencarna. Essa é a visão do cristianismo, da Bíblia. Então, a gente começa a pensar que dá para associar o pensamento cristão de Jesus com o pensamento espiritualista? Há uma discordância aí, concorda comigo? Há uma discordância de ideias e pensamentos. E esse teólogo chamado Andriessen, num artigo dele, chamado Tratado de Teologia, ele disse essa frase aqui em negrito, que você vai acompanhar comigo agora. O completo término da vida de suas expressões e funções. O ser humano, quando morre, porque a gente está falando de espiritismo aqui, tem muito a ver com morte, né? O ser humano, quando morre, ele perde todas as suas funções e todas as suas expressões. Ou seja, o ser humano, ele não tem conhecimento de mais nada quando ele morre. É o que eu mencionei agora há pouco aqui. Na tela a gente vê um texto bíblico que confirma isso, que diz assim que o ser humano morreu, ele não tem mais consciência do bem, do mal, do certo, do errado, se ele está no túmulo, se ele está morto ou não. Olha o que diz o texto de Eclesiastes 9, versos 5 e verso 6. Diz assim, porque os vivos, a parte de baixo aqui, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a memória deles o quê? Jaz no esquecimento. Ódio, amor, inveja, para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Esse texto está dizendo o seguinte, que o ser humano quando morre, ele não tem consciência de mais nada. De mais nada. E nós temos alguém que fez uma pergunta para a gente sobre o tema. Vamos ouvir, acompanhar aqui essa pergunta que foi enviada pelas redes sociais também. É a Bruna Cardoso de Caraguatatuba, perto da gente aqui, estamos em Jacareí, São Paulo. Ela é do litoral e faz a seguinte pergunta. Se o Espiritismo não acredita que Deus é o Criador, para eles, de onde todas as coisas vieram. Tá bom, o Espiritismo acredita que não existe um Deus físico criador. Acredita que existe uma energia, né? E nós vamos ver isso agora, então. A gente vai aproveitar e responder a sua pergunta, tá? Porque a pergunta do Estudos é essa daqui. Como o Espiritismo entende o processo da criação da vida humana? E nós temos pouco tempo para responder. A formação da Terra se iniciou há bilhões de anos, em processos que se estenderam por largos períodos e eras. E aí, a partir da formação do protoplasma, matéria elementar das células vivas, o protoplasma evolui para as bactérias, vírus, amebas, algas, plantas, animais, até chegar na formação do homem. Então, para o Espiritismo, a raiz do Espiritismo acredita que não foi um Deus criador, mas existe segundo eles, um Deus que é uma energia cósmica que está em tudo. Mas não existe um ser, um Deus criador. Apenas uma energia que todos nós podemos ter. E é possível nós sermos semideuses também. Quero encerrar com um texto bíblico, Gênesis 1, verso 1, respondendo a pergunta da nossa amiga telespectadora aqui, quem sabe a sua pergunta em casa, e qual é a visão bíblica sobre a criação? A visão bíblica da criação é essa daqui. Gênesis 1, verso 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A visão bíblica da criação é que existe um Deus criador que criou o cosmo, o universo, os céus, a terra, o homem, a mulher e os animais. Você e eu. Que Deus te abençoe.
Foi bom estudarmos juntos hoje. Amanhã, pela graça de Deus, nós nos encontramos 8h30 da noite ao vivo, aqui no programa Escola Bíblica. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro, o nosso terceiro encontro nessa nova temporada. Temos muito a crescer e aprender ainda. Abençoe cada amigo e que possamos crescer em conhecimento a cada dia e crescer no Teu conhecimento, nas Tuas verdades. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.